Olá, meus amigos do ADV Jus, estamos chegando com mais um novo programa, feito com aquele profissionalismo que você conhece, que você merece. Obrigado por me acompanhar sempre nas redes sociais e principalmente através do nosso canal do YouTube. Se você por acaso não for inscrito, que o faça. É youtube.com/advjusnet. E obrigado também por isso. Você vai ver no programa de hoje ADV Jus, notícia jurídica, ADV especial com várias participações, vocabulário jurídico, prestação de serviços, quadro novo do ADV Jus, atitude e comportamento na advocacia, entrevista jurídica e momento divino. É agora comigo aqui no ADV Jus, fique aqui. Iniciando o nosso programa de hoje, então, com uma notícia jurídica, que é a nossa praxe aqui, né? Olha que separamos hoje, rede de hotéis indenizará hóspede que teve sua mala subtraída em recepção. Nossa, a 30ª Câmara de Direito Privado do TJ manteve uma decisão da terceira vara civil do Fórum Regional do Jabaquara, na capital paulista, né? Que determinou que uma rede de hotéis indenize um hóspede que teve a mala subtraída na recepção. Que azar, hein? A requerente, que era a dona da mala, né, efetuava o pagamento da conta na recepção do hotel quando um indivíduo entrou no lugar, subtraiu sua bagagem sem que ninguém tomasse nenhuma providência, ninguém nem viu, né? O relator do recurso, o desembargador Montserrat, afastou a alegação de culpa exclusiva da vítima, né, que não era só ela que tinha obrigação de olhar a mala, né, ela estava distraída para fazer o pagamento. As reparações do dano morais e materiais totalizaram aí mais de R$13 mil. Portanto, a decisão do ministro que eu acabei de citar, né, teve votação unânime, né? Evidentemente que o hotel também teve sua responsabilidade aí por não ter um certo zelo com os seus clientes, né? Nossa fonte, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sequência do nosso programa, agora vamos falar de ADV especial. Direito do Trabalho em Release, com a excelente doutora Samantha Bredarioli. Confira. Olá! Eu sou a doutora Samantha Bredarioli e hoje, aqui no ADV Jus, vamos falar sobre o trabalho nos domingos e feriados. Vocês sabiam que para trabalhar nessas datas é necessário prévia autorização do Ministério do Trabalho e Saúde? Pois a CLT proíbe o trabalho aos domingos e feriados? Por isso, sempre que você consulta um advogado, ele lhe pergunta se você descansa pelo menos um domingo por mês. Isso porque, pela lei, os domingos e feriados servem para que o trabalhador, além de descansar, restabeleça sua saúde física e emocional para continuar sua jornada. Sendo assim, a lei determinou que o trabalho nos domingos e feriados fosse possível em atividades que são consideradas essenciais à sociedade, que são aquelas em que o trabalhador não pode parar, senão o bem maior vai ficar prejudicado. Quem geralmente são esses trabalhadores são aqueles que têm relação com a saúde. As atividades consideradas essenciais, elas estão catalogadas em uma lista que se encontra na Lei 13.979 de 2020. Foi alterada por um decreto, 10.282 do mesmo ano. E nós podemos exercer, a título de exemplos, serviços médicos, hospitalares, atendimentos à população vulnerável, segurança pública, vigilância, guarda e custódia de presos, defesa nacional e civil, transporte de passageiros, call center, geração e transmissão de energia, são exemplos, entre outros, que podem ser consultados nessa lista. Isso porque essa classificação impede que sejam interrompidos serviços necessários à sobrevivência, saúde, abastecimento e segurança da população, sendo considerados, então, essenciais. Essas atividades podem ser autorizadas temporária ou permanentemente, depende do tipo de atividade que a empresa é classificada. Sendo assim, o trabalho aos domingos e feriados é considerado como sendo um trabalho de exceção e, por isso, tem que ser remunerado sempre a maior, chegando, na maioria dos casos, a ser remunerado com 100% do valor da hora normal. Diante dessa narrativa, me conta, você trabalha aos domingos? Seu serviço é essencial?
Caso contrário, entre em contato com um advogado de sua confiança e cobre seu empregador a justa remuneração. Muito obrigada e até mais. Legal demais, doutora. Muito obrigado. Agora, vocabulário jurídico. Olha só. Tem muita gente que sabe, né? Muita gente talvez não lembra ou se esqueceu. O que significa a expressão jurídica iuris tantum? O que significa a expressão jurídica juris tantum? Você se lembra? A resposta no intervalo é só você continuar com a gente aqui, tá? Sequência do nosso programa, mais um ADV especial. Agora, prática processual penal, com a competência do Dr. Joaquim Romão Neto. Confira. Olá, amigos do ADV Jus. Hoje, na prática processual penal, vamos abordar um tema que traz muitos questionamentos. É crime atropelar alguém? Todos os dias, nos deparamos com notícias de atropelamentos no trânsito. Atropelar uma pessoa é uma situação grave, que pode sim gerar consequências legais em diversas esferas, criminal, administrativa, civil. Mas, portanto, atropelar alguém pode sim configurar um crime, dependendo das circunstâncias e do resultado do ato. Por exemplo, quando resulta em lesões ou morte. E há que se verificar também sobre a culpa ou o dolo. Se o atropelamento for acidental, geralmente é acidental, sem a intenção, o motorista ele pode responder por lesão corporal culposa ou homicídio culposo, que são os famosos conceitos de imprudência, negligência ou imperícia. Bom, em todos os casos, é essencial que o condutor preste o socorro à vítima, registre o acidente lá por meio do boletim de ocorrência e colabore com as investigações. Isso pode atenuar as penalidades e demonstrar ali que o motorista agiu de uma forma responsável após o acidente. Já fatores como embriaguez ao volante, a fuga do local do acidente, a participação em corridas ilegais, os famosos rachas, podem agravar a pena. Nos diversos riscos no trânsito, muitas vezes com acidentes que têm as perdas irreparáveis de vidas, a análise desse atropelamento ele exige uma compreensão não apenas da responsabilidade penal, mas tem diversas outras circunstâncias. E aí, se você for acusado, por exemplo, de um homicídio culposo no trânsito, primeira medida, manter a calma, cooperar com as autoridades, mas prestar atenção também nas declarações ali iniciais que podem prejudicar a sua defesa. Então, portanto, é fundamental contratar um advogado especializado em direito penal que irá orientar sobre a melhor forma de se proteger legalmente, O advogado vai analisar as evidências, as provas, as circunstâncias do acidente que vão apoiar a sua versão dos fatos e construir uma defesa sólida, garantindo também os seus direitos ao longo do processo. Por fim, vamos observar o respeito às leis de trânsito, pois a segurança de todos é essencial para prevenir acidentes e evitar essas penalidades. Muito agradecido pela sua atenção e até o próximo ADV especial. Ok, muito obrigado, doutor. Agora uma prestaçãozinha de serviço. Olha, gente, aqui a gente faz de tudo sim para preservar aí o direito dos animais, E olha só que alerta muito importante que o ADV Jus traz aí para alguns desavisados. Grande parte das pessoas já tem essa consciência, eu tenho certeza. Manter animal acorrentado permanentemente é equiparado ao crime de maus tratos. É uma judiação, A corrente restringe o movimento do animal, causando-lhe desconforto e sofrimento. A pena para maus tratos a cães e gatos é a de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa, que deveria ser bem mais alta do que é, tá? Denuncie, olha só, 181 ou 190. A lei que tem essa previsibilidade aí, desse infortúnio absurdo contra os animais é a 14.064 de 2020, tá? Então denuncie qualquer tipo de maus tratos. 181 ou 190, uma iniciativa aqui do pessoal do portal ADV Jus. Agora o momento do intervalinho, que é curtinho. Voltamos na sequência. Inclusive, quero chamar sua atenção uma entrevista muito interessante sobre direito previdenciário que fizemos com a doutora Vitória Laurentes. Excelente entrevista. Fique ligadinho. É na sequência aqui do ADV Jus. La Botilha Vinhos, onde você encontra os melhores rótulos. Venha conhecer.
Agora quero falar para você do Zezinho Alfaiate, Espaço Homo, ali da rua Eliseu Guilherme 681. Vista-se com bom gosto e elegância através dos trajes do Zezinho Alfaiate. Inclusive aquele traje feito sob medida especialmente para você. Isso mesmo, no Zezinho Alfaiate você também dispõe ali de confecções já prontas do traje masculino, daquela forma que você procura, com aquele atendimento mais que especial. Zezinho Alfaiate, na Eliseu Guilherme 681. Faça como eu, vista-se com elegância com os trajes do Espaço Homo. O ADVJus foi criado para advogados e demais operadores do direito para divulgar o dia a dia do mundo jurídico. Tem o objetivo de informar, através de notícias, reportagens, prestação de serviços, entrevistas e podcasts. Também abre espaço para abordagem e discussão de temas relevantes, com a participação de especialistas das mais diversas áreas do direito. Programa semanal inédito, na TV e redes sociais. Acompanhe o que acontece em www.advjus.net, um site com design moderno e fácil de acessar. O ADVJus também está nas redes sociais. Acompanhe, curta e compartilhe. Portal ADVJus, para advogados e operadores do direito. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. O que significa a expressão juris tantum? Significa de direito somente, o que resulta do próprio direito e somente a ele pertence. Ok, estamos de volta então com o segundo bloco do ADVJus. Agora, nós vamos falar do quadro novo aqui do ADVJus, Atitude e Comportamento na Advocacia. Jovens e iniciantes da advocacia dos 20 aos 70 anos. Hoje abordarei tema relativo à confecção do contrato de honorários. Muito importante. O contrato de honorários é um documento de extrema importância para que o profissional da advocacia possa exercer sua atividade com tranquilidade. Sim, pois quem tira o sustento do próprio trabalho tem que estar resguardado da garantia de que futuramente receberá seus justos e merecidos honorários, não é isso? Por mais simples que seja a sua atuação e desde que não receba o honorário de forma adiantada, prefira sempre confeccionar o documento, tá? Sempre prefira confeccionar o seu instrumento aí, né? O seu contrato de honorários. Recuse ofertas do tipo: não é preciso não. Olha, entre nós o que vale é a palavra. Não caia nesse tipo de tentação, mesmo se seu cliente for parente ou amigo. Inclusive, ouso dizer que nesses casos é ainda mais necessário, tá? Tenha um modelo de contrato que contemple todas as suas aspirações profissionais, que você já confeccionou, colocando ali aquelas principais cláusulas que você sabe que não deveriam nem poderiam faltar. Nunca é demais lembrar que a qualificação completa mesmo do cliente, a qual deve ter identidade com a que constou na procuração, tá? Deve ser a mesma. Isso é primordial. Cláusulas comezinhas, mas não menos importantes, são aquelas que impõem ao cliente a obrigatoriedade da apresentação de documentos, né? Por exemplo, e são necessárias e mesmo o nome completo com endereço de eventuais testemunhas. Se for o caso, é ele que vai ter que oferecer para você, tá? Jamais faça constar no contrato de honorários qualquer tipo de prazo para a conclusão do processo. Muito menos faça constar eventual resultado. Isso jamais. Pois a advocacia é um trabalho de expectativa, de busca de resultado, nunca de certeza dele, tá? Sugiro que coloque um número máximo de 3 consultas anuais sob o pretexto: doutor, como está o processo? Sim, pois tem cliente que não tem muita medida, né? E fica ligando toda semana no escritório. E isso é uma coisa séria, então você tem que limitar isso daí. A partir da terceira indagação, né, que o cliente já fez, faça constar no contrato que será acrescido honorários o valor de uma consulta e depois cobrado no fim. Isso trará certamente mais tranquilidade a você. Deixe claro que a consulta em referência e será cobrada pode ser pessoal, por telefone, por e-mail, por WhatsApp, não importa a forma que ela foi feita. É importante também fazer constar que, em caso de desistência do autor, o débito
contratado permanecerá para ele e não será bonificado. Afinal, a provocação da justiça deve ser feita com prudência. Analise quais cláusulas efetivamente poderão ser inseridas em seu contrato de honorários. Por derradeiro, fazer constar a data da assinatura, na qual nunca deve ser anterior à data da assinatura da procuração. Prefira sempre que seu cliente assine por extenso. Isto mesmo, por extenso é melhor. E lembre-se, saber tudo e atender todo tipo de demanda é a receita infalível para o insucesso. No próximo ADVJus falarei a respeito da petição inicial. Até lá. Legal demais ter você aqui comigo. Agora, a entrevista ADVJus. Interessantíssima entrevista com a doutora Vitória Laurentes sobre direito previdenciário, dinâmica e inovações do INSS. Confira. Doutora Vitória, muito obrigado de ter aceito o meu convite e participar aqui conosco do ADVJus. Muito obrigada, doutor. Prazer é todo meu, uma honra estar aqui. Que bom, doutora. Doutora, então, a gente vai começar falando um pouquinho, né, justamente do que a nossa pauta está sugerindo aí. Sempre tem mudanças, sempre tem nova norma, regulamento, tem que se adequar. Inclusive, vem vindo reforma por aí, né, doutora? Certamente. Nós estamos acompanhando uma discussão do governo que, no horizonte, nos próximos 5 anos, possivelmente teremos uma nova reforma da Previdência, né? Sim. Só rememorando, 2019 foi a última reforma, depois tivemos a reforma do regime estadual de São Paulo e no horizonte dos próximos anos devemos esperar uma nova mudança, provavelmente. Inclusive, a doutora Vitória estava falando uma coisa que é bem verdade, né, doutora? Nós tivemos aí há pouco tempo, né, essa reforma, seja, em termos de lei, é pouco tempo. E agora a gente já vislumbra aí algumas mudanças no horizonte não muito distante, né? Sim. Hoje a Previdência, doutor, está passando por um momento difícil de transição demográfica, né? Então, o Brasil está envelhecendo, a população economicamente ativa está diminuindo e se fala, existe uma narrativa, uma disputa de narrativas em torno do chamado déficit fiscal da Previdência, que é o que suscita esse debate, então, da necessidade de uma reforma. Então, cada vez mais, as reformas que estão vindo, elas trazem leis que vão recrudescendo os direitos, né? Muitas pessoas, né, reclamaram das mudanças que tiveram e realmente foram bem complicadas, né? Nós que advogamos na área sabemos aí da dificuldade dos clientes que não conseguem cumprir os requisitos para ter acesso aos benefícios. Verdade. Doutor, inclusive eu tomei conhecimento agora há pouco tempo, não sei se é a mais recente, mas uma das mais recentes, né, é aquela mudança referente à aquisição de veículo por PCD, né? Então tem muita gente aí se sentindo prejudicada. Exatamente. Houve uma mudança legal para que as pessoas que possam fazer aquisição de veículo na condição de PCD o façam tão somente se o veículo exigir algum tipo de adaptação. E aí a gente já cai numa problemática grande, porque existem determinados tipos de deficiência que por si só não vão suscitar a necessidade de um veículo adaptado. Verdade. Mas essa mudança legal acabou trazendo, de fato, aí um recrudescimento da lei. Sem dúvida nenhuma. Fechou, assim, para usar um termo mineiro, fechou a porteira. Fechou. É isso. Então, a lei de benefício e custeio, né, nós já até falamos um pouquinho, lá, né, de 91, né, 8.213, ela desvinculou o valor do salário do benefício do salário mínimo, né? Foi uma jogada do governo justamente por interesses. Mas a gente sempre ouve ou encontra ou alguém que nos conhece, né? Pergunta por causa do universo jurídico aqui, né? Eu não estou feliz, né? Porque o meu benefício ele está muito defasado e eu gostaria de fazer uma revisão previdenciária. Doutor, isso é plausível ainda? É plausível, né? Mesmo depois da reforma da Previdência, nós temos hipóteses de revisão previdenciária, então a reforma não acabou com tudo. Sim. Calma, ainda existem possibilidades, mas hoje um dado interessante até. 70% das aposentadorias pagas pelo INSS são no valor de um salário mínimo. É um número muito alarmante. E o governo hoje tem uma proposta tramitando para fazer uma desvinculação do valor do benefício em relação ao salário mínimo. Justamente porque existe um volume grande de pessoas recebendo, né, esse montante, e todo ano, quando ocorre um reajuste do salário mínimo, inevitavelmente as aposentadorias se reajustam. Então, o objetivo do governo com isso é que os benefícios dessas pessoas que recebem um salário mínimo não sejam reajustados anualmente. Quer dizer, jogar para baixo ainda mais, né? Exatamente. Infelizmente é isso mesmo. Agora, às vezes a pessoa tem ali aquela ideia, né,
fixa, que ele está realmente tendo um prejuízo, que ele está precisando realmente fazer um pedido de revisão, a senhora acredita que, nesse caso, quanto que seria, né, assim, o aceitável? Olha, você acabou de aposentar, você tem 6 meses. Não, eu já tenho 7 anos, eu tenho 5. Qual que seria, assim, um meio termo para a pessoa para falar assim, olha, pode ser que esse benefício seu tenha realmente alguma coisa a ser revisto? Sim. A partir de quanto tempo, doutor? Olha, eu costumo orientar todos que se aposentam, verifiquem a possibilidade de uma revisão o quanto antes. Por quê? Nós sabemos que hoje a regra é 10 anos. Então, via de regra, se você não pleitear uma revisão no horizonte de 10 anos, não é que não cabe revisão depois disso. Sim. Até cabe, mas são as chamadas revisões de reajustamento, são revisões mais limitadas. Você não consegue, por exemplo, fazer a revisão de tempo especial, revisão de salário de contribuição, de tempo concomitante. Então, fica limitado. Então, quanto antes você puder verificar o cabimento de uma revisão, melhor. Melhor, né? Já toma essa providência o quanto antes, né? Exatamente. Inclusive, doutor, uma reclamação, né, que às vezes a pessoa sempre é assim, ela está contribuindo ali, está achando talvez que ela está até contribuindo com o teto máximo, né, e que ela vai receber um valor significativo, né, lá na frente, mas diferente provavelmente daquele que é o real, né? Quando chega lá o valor da aposentadoria, não é aquilo que ela estava pensando. Isso acontece, né, doutor? Demais, demais, e porque falta também uma cultura no Brasil do planejamento previdenciário. Se você pretende se aposentar com um determinado valor, que seria o adequado, né? A mesma cultura do testamento, muitas pessoas não fazem, né? É verdade. O planejamento também deveria ser feito. As pessoas fazem uma programação do salário que elas pretendem receber de aposentadoria. Certo. Como isso muitas vezes não é feito, a pessoa fica à mercê das reformas. Então, é muito comum. A pessoa, às vezes, recolhe no teto 5, 6 anos, acredita que com isso vai receber uma aposentadoria no valor do teto, chega no final, o valor do benefício é a média de 100% do salário de contribuição. E essa foi uma das mudanças que veio com a reforma. Então, foi uma mudança negativa. O pessoal costuma dizer aí, principalmente ligado aí, né, aos que fazem leis, né, doutora, que a gente tem que respeitar, que o Brasil, num certo espaço de tempo não muito longo, o INSS poderia colapsar. Então, eles estão buscando tudo quanto é tipo de medida para segurar, né? E eu acho que essa tendência de baixar os benefícios, ela é crescente. É uma tendência real e existe hoje, doutor, uma discussão no Brasil, inclusive, de adotar sistemas como, por exemplo, do chileno, o sistema do Chile, que é um sistema de capitalização individual, né? Então, hoje, a Previdência é um sistema de repartição. Como que funciona isso? Sim. Cada trabalhador ativo trabalha, o seu recolhimento não necessariamente vai subsidiar a concessão do benefício próprio. Então, muitas vezes, nós estamos trabalhando para pagar o benefício de terceiros. Sim. No sistema de capitalização individual, não acontece assim. O benefício da pessoa está vinculado ao salário dela. E qual é o problema disso? Se a gente pega um país como o Brasil, em que temos um índice muito grande de trabalho informal, de desemprego, de trabalho intermitente, existe uma possibilidade grande com essa proposta das pessoas se aposentarem com menos de um salário mínimo. Sim. Então, é um problema grande. Então, inclusive atualmente, né, doutora, o menor salário pago pela Previdência, não porque ela quer, né, mas porque a lei determina, é justamente o valor de um salário mínimo, né? E o pessoal está perguntando qual que é o valor do teto máximo hoje pago pela Previdência, você tem em mente? O valor passa de 7 mil hoje, só que atualmente é muito difícil você ver pessoas que consigam aposentar com esse valor, justamente em função das metodologias de cálculo dos benefícios. E provavelmente esse que está recebendo hoje o teto, quando chegar o primeiro reajuste do próximo ano, provavelmente ele vai deixar de receber o teto. Exatamente. Essa é a certeza que a gente está falando aqui, né? Exato. É isso mesmo. Agora, pessoas que nunca contribuíram, né? Isso no Brasil tem muita gente sabe. Ela está chegando ali, meu Deus, perto dos 60 anos. Tem alguma probabilidade deles se tornarem-se futuros beneficiários, doutora? Olha, independentemente de aderir ou não a alguma regra da Previdência, eu sempre gosto de orientar a fazer o recolhimento. Por quê? Hoje, caso a pessoa não esteja recolhendo, ela pode estar sujeita a algum evento imprevisto, um acidente, uma doença, e ela não vai estar assegurada. Sim. E a gente sabe que a tendência, à medida que, né, nós vamos avançando a idade, é que esses eventos se tornem mais comuns.
Agora, para quem nunca recolheu, se a pessoa fizer o recolhimento aí ao longo de 180 meses e completar o requisito etário, né, 65 anos para o homem, 62 para a mulher, ela consegue adquirir o direito à aposentadoria por idade, né, que ela continua existindo mesmo depois da reforma. E existe também aqueles benefícios assistenciais, né, doutora, do LOAS. Às vezes as pessoas perguntam. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho do LOAS. O BPC LOAS é um benefício muito comum no Brasil. Né? Ele é um benefício municipal. Ele é um benefício de ordem assistencial, né? Ele não faz parte do INSS, ele é um benefício assistencial. Os pagamentos acontecem através do INSS, porém ele é um benefício assistencial. E hoje ele é devido às pessoas idosas ou deficientes que estejam numa condição de vulnerabilidade social. Então ele tem um funil mais estreito para concessão, né? Para uma camada realmente bem específica, né? Bem específica, é isso mesmo. Legal demais. Olha, no próximo ADVJus você vai ver a segunda parte da entrevista com a doutora Vitória Laurentes, a quem reiteramos aqui nos nossos agradecimentos, ok? Isso mesmo, no próximo ADVJus. Agora, momento do sorriso aqui em nosso programa. Momento do divino. Vinho é tudo de bom. Oferecimento La Botilha. O melhor rótulo é aquele que você gosta. Esse é o Lutzville Cape Diamond Pinotage. É um vinho sul-africano, tem uma coloração bem intensa, com aromas de frutas silvestres que lembram amora, framboesa. No paladar ele é bem encorpado, um bom preenchimento de boca, tá? Macio, tá? E muito elegante. Tá? É um vinho que harmoniza muito bem com massas com molho vermelho, pizzas e alimentos condimentados. Este é um vinho para ser servido entre 16 e 18 graus Celsius e é uma excelente escolha. 100% de bom. A ADVJus vai ficando por aqui, promete voltar breve com um programa inédito, certeza. ADVJus, tô ligado, ADV especial. Vem pra cá fazer parte você também. Um forte abraço, até o próximo.